Oi, gente. Pois é, o Partido do Suco de Laranja, o PSL, está apresentando, um membro do seu partido, um projeto de lei que visa criminalizar a venda, a realização de jogos violentos. E eu vou falar sobre isso aqui no vídeo de hoje e vamos desconstruir essa bobagem, porque a bobagem é da grande. Mas enfim, além disso, eu gostaria de convidar vocês para o lançamento de 2 livros que vão acontecer amanhã na reitoria da UFBA, o Breve História de Anísio Teixeira, de João Augusto Rocha, que vocês já sabem, eu entrevistei aqui para o canal, e o livro de meu pai, Ronaldo Ribeiro Jacobina, sobre Juliano Moreira. São 2 livros muito interessantes. Mais informações vocês vão encontrar na aba Comunidade aqui do canal. Bem, a reportagem é da ESPN, mas saiu em toda a mídia, não é? Os jogos violentos entraram na mira dos parlamentares brasileiros, né? Poucos dias após o Senado Federal anunciar que a Comissão dos Direitos Humanos e Legislação Participativa sediará uma audiência pública sobre o tema, chegou ao público nesta segunda-feira um projeto de lei que quer criminalizar tais jogos no Brasil. Não é? Foi apresentado em 19 de março e é de autoria do deputado Júnior Bozella, do PSL de São Paulo. O projeto de lei quer criminalizar, ouçam o conteúdo do projeto: o desenvolvimento, importação, venda, cessão, empréstimo, disponibilização, aluguel de aplicativos ou jogos eletrônicos com conteúdo do projeto, incite a violência e dá outras providências. O deputado justifica a proposta dizendo que a mesma visa a proibição da comercialização ou disponibilização desse tipo de jogo ou aplicação em nosso país, de modo a diminuir a chance de ocorrência de tragédia como a que observamos recentemente na cidade de Suzano. Ou seja, essa figura aqui acha que os jogos foram responsáveis pela tragédia que aconteceu em Suzano. Olha, gente, eu tenho muita dificuldade, eu não quero ficar ofendendo as pessoas, mas o grau de ignorância que está apresentada aqui realmente me choca. Não deveria chocar, porque o PSL trouxe um monte de gente altamente ignorante para o Congresso Nacional, então eu devia esperar. Mas realmente aborrece bastante. E vou explicar rapidamente por quê. Sabe alguns dos países onde jogos são extremamente populares? Austrália, Canadá e Suécia. Muito populares. A juventude nesses países joga demais jogos violentos. E esses países têm índices e episódios de violência em escolas baixíssimos. Então, se houvesse uma correlação entre jogar videogames violentos e realizar atos violentos, uma correlação direta, seria obrigatório que nesses países isso fosse comum. Mas não é. O que significa, obviamente, que existem outros fatores. Já nos Estados Unidos, um país onde existe uma grande disponibilidade de armas de fogo com facilidade, muita facilidade, e existem problemas sérios no nível educacional. Ou seja, as escolas públicas nos Estados Unidos hoje estão caindo muito de qualidade em relação às outras escolas, principalmente do mundo desenvolvido. Ou seja, você tem esses 2 fatores: facilidade de armas e um sistema educacional decadente, despencando aos pedaços, com baixa atenção ao jovem em relação a problemas mentais, de bullying e outros problemas. Você tem uma epidemia de tiroteios em escolas. Aí uma pessoa minimamente inteligente olha para esses dados, se tiver conhecimento dos dados, que não é difícil. Não estamos falando de dados escondidos em algum trabalho científico lá. Isso daí, reportagens e mais reportagens já noticiaram isso. Você chega à conclusão óbvia que é a disponibilidade de armas e um sistema educacional que não cuida das crianças que favorecem esse tipo de coisa acontecer. Uma outra coisa que tem nos Estados Unidos é um clima de competição e uma ideologia de competição altamente colocada na cabeça das crianças. Isso também favorece. No entanto, a presença dos jogos violentos existe em grande quantidade em lugares onde não existe praticamente nenhuma violência. Então, colocar a culpa neles é completa ignorância.
E eu vou citar estudos daqui a pouco, mas vamos lá. De acordo com o parlamentar, é preciso ao menos dificultar que a nossa sociedade, em especial nossos jovens, entrem num clima de selvageria que leve a atos tão desastrosos. E para isso é preciso punir mais severamente quem dissemina a incitação à violência e ao crime por meio de grande alcance, como a internet e meios de comunicação de massa. Ah, você quer punir quem incita ao crime? Comece pelo seu presidente. Porque o seu presidente, não é? Seu Júnior Bozella, falou certa vez que a milícia da Bahia podia ir para o Rio de Janeiro, que seria muito bem recebida. Isso é incitação ao crime. Feita por um parlamentar na época, não era presidente. Ok? Tá ok? Vou começar a imitar o Bolsonaro assim, porque não dá. Não dá, gente. Não dá. O projeto propõe mudança no Decreto-Lei 2.848, de 7 de dezembro de 1940, e na Lei 12.965, de 23 de abril de 2014, com a inclusão de 2 artigos. O projeto de lei estipula detenção de 3 a 6 meses ou multa para quem incitar publicamente a prática de crime. E caso o crime é praticado pela internet ou meio de comunicação de massa, a pena é triplicada. A pena é triplicada. O deputado do PSL quer também responsabilizar o provedor de aplicação de internet que disponibilize jogos eletrônicos com conteúdo que incite a violência pelo crime. Ou seja, quer responsabilizar serviços como Steam e outros do tipo, né? Aí a reportagem da ESPN traz o que eu já conhecia, né, que os estudos mostram o contrário. Em 2008, os psicólogos e investigadores Lawrence Kuttner e Cherokee Olson publicaram um estudo encomendado pelo Ministério da Justiça dos Estados Unidos com foco no assunto. Através da observação do comportamento de mais de 1.200 crianças com relação aos jogos violentos e não violentos, foi constatado que a influência no comportamento a médio e longo prazo não era expressiva. De acordo com a publicação, jogos como Grand Theft Auto, objeto primário do estudo do artigo, funcionam muito mais como uma válvula de escape em relação ao estresse do que como motor para comportamentos agressivos e potencialmente violentos. Um dos contextos mais frequentes na obra são os tiroteios às escolas mais frequentes nos Estados Unidos, sobre os quais a influência, de acordo com os pesquisadores, é descartada. Que coisa é isso? É um dos contextos mais frequentes na obra? Estranho isso, porque em Grand Theft Auto a questão do tiroteio em escola praticamente não aparece. Achei muito estranho a forma como isso aqui foi escrito. Já um estudo mais recente foi atestado que, apesar da exposição frequente e prolongada a games tornar crianças propensas à hiperatividade e problemas de comportamento, os jogos não têm relação com comportamentos essencialmente violentos. Esse do Andy Psybalki. Enfim. Agora, existem estudos que tentam dizer que crianças expostas muito a videogames violentos poderiam se tornar um pouco mais agressivas. E aí eu queria fazer um comentário. Crianças aprendem relativamente muito cedo a diferenciar ficção da fantasia. Porque se elas não aprendessem, você nunca poderia mostrar um desenho do Capitão Planeta para elas. Ou do Super-Homem. Sabe por quê? Porque você teria medo, as pessoas teriam medo que a criança pulasse do prédio e achando que ia voar. Então, uma criança sabe a diferença entre ficção e realidade muito cedo. Muito cedo mesmo. E é impressionante isso, o quão cedo as crianças diferenciam isso. E essa é uma das razões pelas quais nós não tornamos ilegal, por exemplo, as histórias dos irmãos Grimm. Porque se a criança não soubesse a diferença entre realidade e ficção, as histórias dos irmãos Grimm são extremamente violentas. Seria extremamente perigoso contar essas histórias para as crianças. Seria perigoso mostrar desenhos animados para as crianças. Mesmo os desenhos animados que aparentemente não são tão violentos, só pelo conteúdo deles, ficcional, mostrando gente voando e gente fazendo coisas que crianças não podem fazer, seria extremamente perigoso, porque se nós achássemos que a criança não é capaz de diferenciar, não poderíamos mostrar absolutamente nada disso para elas. O que significa que as crianças, mesmo elas, sabem diferenciar. E os jogos já têm
uma taxa de classificação etária já há muito tempo. Aquele jogo que está ali, ó, The Last of Us, Os Últimos de Nós, é inadequado para menores de 18 anos. E é correto que seja inadequado para menores de 18 anos. Mas mesmo que um pai compre um jogo desse para uma criança, que é uma coisa inadequada pelo grau de violência do jogo, ela sabe diferenciar que aquilo dali é ficção e não realidade. Já toda violência que existe, por exemplo, num noticiário, que é violência real e muitas vezes aparece, ninguém fala, pode estimular a violência. Faria uma comparação entre Grand Theft Auto, né, GTA, e O Poderoso Chefão. O Poderoso Chefão tem atores claramente seres humanos. Você vê que são pessoas. Você tem o uso de armas que parecem armas reais, soam como armas reais. E em GTA você claramente vê uma coisa que simula seres humanos, mas é desenho. É uma coisa que não é exatamente, não é uma filmagem, não é? Qual é o que impressiona mais? Difícil avaliar, não é? Pode ser que seja o Poderoso Chefão, por serem atores, por usar armas reais e mostrar, inclusive, gente sendo assassinada, tomando tiro na cabeça. A verdade é o seguinte, gente. Jogos eletrônicos são, nesse momento, um bode expiatório. Porque o PSL e outros partidos não querem olhar para a questão das armas, não querem olhar para a questão da educação, não querem olhar para a questão da desigualdade social. O principal motor que leva jovens ao crime organizado é a desigualdade social. O que facilita tragédias como a de Suzano é facilidade no acesso a armas e falta de uma escola capacitada para cuidar dos problemas psíquicos, emocionais e comportamentais dos seus alunos. Ou seja, precisa de investimento em controle de armas, investimento em educação, investimento em diminuição da desigualdade social que faz jovens irem para o crime organizado e que serem mais facilmente seduzidos pela alternativa do crime. Então, é isso que leva a juventude à criminalidade. E isso é óbvio. Isso não é difícil de perceber. Mas, para dizer que estão fazendo alguma coisa, fizeram uma coisa como essa. E tem gente dizendo que não tem chance nenhuma de passar. E tomara que não passe. Mas vocês, diante do Congresso que nós temos, com a bancada evangélica que nós temos, vocês têm certeza que não passa? Tem gente na esquerda que é ignorante em relação a esse assunto. Tem gente na esquerda que é ignorante. Tem gente na esquerda que quer fazer um papel de moralista, né? Um falso moralista. Tem também. É mais comum na direita? Sem dúvida, é mais comum na direita. Mas eu não tenho total confiança nas pessoas de esquerda a olharem os dados, a olharem as pesquisas, a olharem até as pesquisas que dizem que aumenta a agressividade e que não consegue criar o laço, a causalidade, mesmo elas. Mesmo elas. Enfim, é muito complicado o que nós estamos vendo. Eu estou assim muito preocupado, né? E é de uma estupidez gigantesca. Gigantesca. Eu não sei se vocês sabem, eu tenho um canal de games aqui no YouTube, se chama Doutor Tech Gamer. Convido vocês até a conhecerem. E faço streaming de jogos. Inclusive já fiz streaming de jogos como o Metro Last Light, que não são adequados para crianças. E eu vejo um jogo como Metro Last Light como eu veria um livro. Aliás, ele é baseado em um livro. Uma experiência adulta. E existem jogos assim, existem filmes assim, existem livros assim, existem peças de teatro assim. Existem séries que são para adultos, como Game of Thrones. Né? Enfim, gente. Era isso por hoje.
Se você gosta do que eu faço aqui na Nova Máquina do Tempo, se lembre sempre de se inscrever, dar um like, compartilhar, considerar apoiar a gente no Apoia-se, ver as contas que estão aí embaixo, que eu agradeceria muito. E quem sabe se cadastrar no Melios e fazer compras pelo Melios, pelo link fornecido aí embaixo, na descrição. Se você gosta do que eu faço, divulgue. Um abração, gente, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.